Carta de Paulo aos Gálatas. Vamos tentar compreender algumas coisas aí. Gostaria de estar tratando com vocês. Uma carta muito importante. Inclusive, Martinho Lutero, ele falava que ele tinha casado com a carta aos Gálatas, né? Porque ele chamava a sua esposa de Gálatas, Martinho Lutero. Essa aqui é uma carta muito importante para a igreja atual. Toda a Bíblia, todos os livros, né, é muito importante para a igreja atual, mas essa carta ela trata de assuntos de suma importância que eu gostaria de passar com vocês hoje e analisar algumas questões panorâmicas da carta que Paulo escreve aos Gálatas, e vamos entender, tentar compreender algumas coisas aqui e avançar juntos, tá bom? Conforme for tendo dúvidas, pode parar e pode perguntar, e vamos aprendendo juntos aqui. Vamos ler alguns textos, por isso eu gostaria que vocês deixassem aberto a carta, e vamos passar por alguns textos para compreendermos o objetivo de Paulo quando ele escreve essa carta. Então, quem escreve a carta aos Gálatas é Paulo, como eu já disse aqui, como já é comum de todo mundo, né? É sabido de todos nós. Paulo ele escreve essa carta por volta do ano 49 depois de Cristo. E por que nós sabemos mais ou menos que Paulo escreveu essa carta por volta do ano 49? Porque o concílio de Jerusalém, em Atos 15, acontece mais ou menos por volta do ano 49. E Paulo ele escreve essa carta um pouco depois do concílio. Porque o problema que Paulo está lidando aqui na carta aos Gálatas é o problema que foi resolvido no concílio em Jerusalém. Aquele primeiro concílio que foi montado, né? Concílio é quando líderes se juntam, né? Pastores, vamos dizer assim, ou teólogos, ou pessoas que representam a igreja, se reúnem para debater assuntos sobre Bíblia, sobre a igreja, assuntos doutrinários, né? Então, nós temos na história muitos concílios que já aconteceram, muitos concílios, né? Muitas reuniões de líderes da igreja para resolver problemas de doutrina, por exemplo, né? Então, nós temos aí chamado dos concílios ecumênicos. Os concílios ecumênicos seriam aqueles concílios que resolviam questões que refletiam em toda a igreja do Senhor, né? Então toda a igreja tinha que estar subserviente àquela reunião que estava acontecendo ali. Então nós pegamos, por exemplo, o concílio de Calcedônia, o concílio de Éfeso, pegamos o concílio, qual que é o próximo? Discutiu as duas naturezas de Cristo, que eu me esqueci agora, Niceia, que é um dos principais concílios. Então, esses concílios que aconteceram na história da igreja foram concílios para resolver problemas doutrinários. Então, imagine que levantou-se questões, por exemplo, que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo não é Deus? Então vamos nos reunir. Aí ia lá, reuniam e decidiam, não, Jesus Cristo é Deus. Daqui a pouco se reuniam lá para dizer que Jesus Cristo foi criado pelo Pai. Ele foi criado? Não, vamos lá então. Aí Jesus Cristo não foi criado pelo Pai. Então, o que nós temos de doutrina hoje, cristã, estabelecida, obviamente que vem das Escrituras, mas ela passou por esses concílios e nesses concílios foi tendo a definição, basicamente isso. O primeiro concílio que nós entendemos na história da igreja é esse concílio de Atos 15, que é a primeira vez que a igreja vai se reunir para resolver problemas de doutrina, problemas, né, acerca de crenças. Nós temos dogmas, a igreja cristã ela possui crenças, dogmas, doutrinas, né, a qual a igreja está estabelecida sobre esses dogmas. E o concílio de Atos 15 é o primeiro que a igreja se reúne. Depois, na história, vai ter outros. Mas isso aqui é a primeira vez que líderes da igreja cristã vão se reunir para resolver. E eles vão se reunir com o objetivo de resolver problema, né? Obviamente. Mas qual é o problema? O problema é, será que gentil... Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Será que eles podem ser aceitos no meio cristão? Será que gentil pode ser chamado de crente? Gentios somos nós aqui, nós somos gentios. Nós não somos judeus, então nós somos gentios. Então, será que esses gentios, essas pessoas, elas podem ser aceitas no seio da igreja, sem ter os costumes judaicos? Será que... como que nós vamos receber o gentio na família do Senhor?
Como que nós vamos reconhecer esse povo que agora o evangelho chegou neles como parte da igreja? Então a discussão ali foi basicamente essa, porque quando vocês leem, por exemplo, Atos capítulo 11, que é quando Pedro vai na casa de Cornélio, lembra que desce aquele lençol estendido do céu e Pedro tem aquela visão, e ele vai ver nesse lençol animais de todo tipo que vocês podem imaginar de impureza, né? Aí o Senhor manda ele comer e ele fala assim, não posso comer coisa impura. E aí Pedro fala, né, não posso comer coisa impura. E o Senhor responde a ele, como você chama de impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei? Isso, Deus estava fazendo referência a quem? Ao povo gentil. Ele estava fazendo referência àquelas pessoas a qual o evangelho estava chegando neles. E Pedro estava com resistência, né, essa ideia, de ir para o povo gentil. Aí, assim que ele tem a visão, um servo de Cornélio bate na porta. Pedro, Cornélio teve uma visão e ele mandou vir aqui te chamar. Aí ele entende a visão que ele teve, que agora o Senhor está mandando, né? Ele ir lá com o gentil, ele vai em Cornélio, ele prega para Cornélio e Cornélio é batizado, né? E Cornélio é um gentil. Isso é, Cornélio não faz parte do povo judeu. Então, esse concílio, inclusive no mesmo contexto, você vai ver Pedro tendo que dar explicações para judeus. Como que você vai lá no meio desse povo gentil e tal? Aí ele tem que dar explicações ali, porque o Senhor mandou ele lá e pregar, e ele pregou o evangelho, ele creu e recebeu o dom do Espírito Santo. Então, você vê esse contexto ali em Atos 11. Só que você percebe que isso vai ser um problema dentro da igreja. Esses judeus, eles vão começar a ter preconceito com os gentios e vão dizer, esse povo não pode ser aceito aqui no meio da igreja. Eles têm costumes, né, pagão, eles comem coisas impuras, eles não guardam o sábado e eles têm costumes que nós não costumamos ter. E aí é onde Paulo é chamado como apóstolo dos gentios, isso é, Pedro é o apóstolo dos judeus, da circuncisão, e Paulo é o apóstolo da incircuncisão, isso é, do povo gentil. E Paulo agora começou a pregar para os gentios, né? E muitas pessoas começaram a se converter, muitas igrejas foram fundadas por Paulo para fora dos muros de Jerusalém, isso é, entre o povo gentil ali, e aí levanta-se esse grande problema dentre dos líderes cristãos. Então imagine que dentro dos apóstolos ele começou a levantar, e agora, o que a gente faz? O gentil é aceito ou não é aceito? Vamos nos reunir. Eles se reúnem, eles resolvem o problema, e essa carta ali, eles mandam cartas agora para as igrejas que estavam tendo problema. Seguinte, o gentil que está aí, eles são crentes. Eles têm que ser recebidos e não deve guardar nenhum tipo de lei do Antigo Testamento. Não deve guardar o sábado, não deve seguir as dietas, não deve seguir as festas do Antigo Testamento. Eles não devem mas não devem seguir nada que o costume judeu estabelece para que eles sejam crentes. Então, e após o concílio de Jerusalém, Paulo escreve a carta aos Gálatas, né? Então, Paulo que escreve essa carta por volta do ano 49, mais ou menos nesse contexto ali. E o que é Gálatas, né? Galácia. Galácia, ela era uma província romana, né? Que hoje seria a atual Turquia. Lá onde é a Turquia hoje, ali seria a região da Galácia. Então a Galácia não é uma cidade em específico, mas era uma região. Imagina o Vale do Paraíba aqui, e dentro do Vale do Paraíba tem várias cidades, tem Taubaté, São José, Roseira, e assim nós conhecemos aqui a região do Vale do Paraíba. A Galácia era basicamente isso, era uma região que tinha várias cidades ali, onde Paulo escreveu e direcionou essa carta aqui. Então Paulo está escrevendo essa carta para esse povo ali. Esse povo ali da Galácia, né, essa região, ela é composta por um povo bem interessante na história. É chamado de um povo celta, que vai se misturar com o povo que já estava ali na própria Galácia, na própria região dos Gálatas, né, que é essa província romana aqui onde é a atual Turquia. Esse povo celta, eles desceram para essa região da Galácia, por volta entre o século III ao século II, antes de Cristo. É um povo que desceu porque eles eram um povo muito guerreiro. Esse povo celta, eles vêm mais ou menos da atual França, que é chamado de os galeus, né? Que é a região da antiga Gália. Gália é onde fica a França. Hoje esse povo desceram para essa região da Galácia e ali eles se estabeleceram e se misturaram com aquele povo ali. Então, quando nós vamos ver o comportamento que os irmãos de Gálatas vão ter, tem muito a ver com o comportamento desse povo celta que desce da Galácia, que
que desce da Gália, que é a atual França, e vai para essa região e ali se estabelece como um povo, e se misturam ali entre esse povo. Então, quando Paulo escreve, ele está escrevendo para esse povo, e ele está lidando com esses costumes dessas pessoas que desceram para ali antes de Cristo, inclusive se estabeleceram ali nessa região. Então isso é importante, nós vamos entender alguns comportamentos aqui que Paulo vai descrever. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve com um tom bem alterado. Paulo está meio que nervoso, né? Inclusive no capítulo 3, Paulo ele deseja estar presente com os Gálatas para que ele pudesse mostrar o amor que ele tem para com os Gálatas, porque ele estava muito alterado. Ele falou assim, ele falou nessas palavras, né? Eu gostaria de estar com vocês porque eu gostaria de mostrar um outro tom para vocês. Eu estou com um tom agora muito alterado, isso aí, eu estou muito nervoso com vocês. Então, o tom que Paulo escreve é um tom bem alterado, visto o que os Gálatas estavam fazendo, o comportamento que eles estavam tendo para com o Evangelho, né? Então, basicamente é isso que Paulo está... essa é a maneira que Paulo vai escrever para os Gálatas, porque ele está lidando com um problema muito grave, que é um falso evangelho que estava sendo disseminado nas igrejas ali onde tinham sido estabelecidas naquela região ali da Galácia, pelo próprio Paulo inclusive, e ele então fica preocupado com tudo isso, ele está muito alterado. Então quando nós lemos aí os versículos 6 em diante, nós vamos perceber, vamos ler os versículos 6 do capítulo 1, versículo 6 a 9, olha, ele vai dizer aí, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então veja que Paulo ele está comparando o que está acontecendo ali na igreja dos Gálatas ali, é uma espécie de um outro evangelho que estava sendo disseminado ali. E que tipo de outro evangelho é esse que depois ele fala que não é outro? Ele fala, é um outro evangelho, mas que não é outro. Que ele vai especificar como um falso evangelho que está sendo disseminado ali. Não o evangelho que ele pregou, a maneira com que ele ensinou, a revelação que ele recebeu de Deus, que é o evangelho de Cristo e tal. E ele vai falar nesse tom muito alterado, porque ele está perplexo com a maneira com que os Gálatas tão depressa, eles desertaram do verdadeiro evangelho para o falso evangelho, com esse falso ensino que ali foram levados. Então Paulo ele levou um evangelho puro, um evangelho verdadeiro. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente, quando nós vamos perceber a argumentação de Paulo. Paulo ele vai argumentar. E é interessante a maneira como que Paulo fala. Ele traz o argumento, irmão Misa. E depois que Paulo traz o argumento doutrinário, ele vai fundamentar o argumento no capítulo 3. Então Paulo ele faz isso. No direito também isso acontece. Quando eu vou fazer um pedido para o juiz, que é quando o processo se inicia, a maneira que nós aprendemos na faculdade, a maneira correta, primeiro você traz o problema, João. Você traz o problema e você fala o que você quer. Isso você traz os fatos. Seguinte, vou dar um exemplo aqui de uma situação trabalhista. O Misa trabalhou numa empresa, não recebeu lá as suas férias em 13º e nem horas extras. Eu falo, juiz, é o seguinte, o Misael trabalhou de tal período a tal período na empresa, ele não recebeu férias, não recebeu 13º, não recebeu seguro-desemprego, não recebeu hora extra. Eu venho perante Vossa Excelência pedir que esse direito dele seja concedido. Pronto, esses são os fatos. Depois o juiz ele exige que no próximo tópico eu fundamente esse pedido. Tá, você está pedindo isso, mas com base em quê? Tem lei que fundamenta esse pedido? Existe algum instituto que garanta que o Misael tem direito de receber, por exemplo, férias, 13º e tal? Porque se não tiver, o meu pedido não tem fundamento, eu estou tirando um pedido da minha cabeça. Eu inventei aqui um negócio e coloquei para o juiz. Então, qual é a minha obrigação no próximo tópico do pedido para o juiz? Eu falar, excelência, é o seguinte, o Misael trabalhou de tal data na empresa, ele não recebeu férias, não recebeu 13º, não recebeu horas extras. Veio perante Vossa Excelência com base no artigo tal, da lei tal, pedir com que esse direito dele seja garantido, porque o Instituto da Lei aqui garante. Não só com base nesse artigo, mas com base no julgado tal, que assim foi decidido no Tribunal de Vossa Excelência e tal, para que o direito dele seja garantido. Então veja a diferença.
Eu trouxe o problema, pedi para o juiz. Eu trouxe o problema novamente, pedi e fundamentei. É isso que Paulo faz. Paulo, ele traz o assunto, ele traz o argumento, ele argumenta contra o comportamento que os Gálatas estão tendo. No capítulo 2 ele faz isso, que inclusive é onde ele traz o tema da carta. O assunto da carta está no capítulo 2. No capítulo 3 até o 4, Paulo ele vai argumentar, ele vai trazer argumentos, trazendo fundamentação bíblica para o que ele está falando. Isso é, Paulo, ele não, apesar que Paulo poderia estar tirando da cabeça dele, porque ele é um apóstolo. Apóstolo pode fazer isso. Inclusive, quando nós vamos ver mais para frente, se der tempo, nós continuarmos o estudo aqui, nós vamos perceber que quando Paulo ele vai fazer uma interpretação do Antigo Testamento, ele faz algo que não é permitido nós, por exemplo, fazermos. Mas quando ele faz, é permitido, nós temos que crer que aquilo que ele está fazendo é literal. Ele usa uma alegoria de Sara e Agar, que até então a Bíblia nunca falou dessa alegoria, e a Bíblia não nos permite fazer essa alegoria que ele fez. Ela não nos permite. Mas quando Paulo faz, a Bíblia permite. Aí sim eu tenho que crer que a alegoria que ele está fazendo de Sara e Agar, ela é literal para aquele contexto. Aí o que nós fazemos? Nós apropriamos daquilo que Paulo fez. Por quê? Porque ele é um apóstolo, ele pode fazer isso. Ele pode pegar... vocês vão perceber que os apóstolos, ele vai, por exemplo, argumentar sobre algum assunto. Ele pega um texto lá de Gênesis, daqui a pouco ele pega um texto de Salmo, daqui a pouco ele pega um texto de Isaías, e ele faz uma saladona e junta, e está aqui o texto, a doutrina. Eles fazem isso com muita tranquilidade, porque eles têm permissão para fazer isso. Para construir uma doutrina com base nesses textos, e fazer alegoria em cima desses textos, porque eles são escritores bíblicos inspirados pelo Senhor. Nós não temos essa permissão para fazer isso. A única permissão que nós temos é olhar para o texto e entender o que o autor está querendo dizer e interpretá-lo e aplicá-lo na nossa vida, né? Então Paulo faz isso de uma forma muito boa quando nós lemos aí o restante da carta. Então o problema aqui era justamente esse. Veja bem, o Concílio de Jerusalém é o nosso ponto para compreendermos o que está acontecendo aqui em Gálatas, né? Vamos partir do ponto do Concílio de Jerusalém. Quem vai plantar as igrejas na Galácia é Paulo. Você pega ali Licônio, outras igrejas que tem ali, eu esqueci o nome, mas vamos pegar aqui 4 cidades, que é Licônio, Listra, Derbe e uma outra que eu esqueci o nome. São regiões que fazem parte da Galácia, que Paulo vai fundar, a igreja ali. Só que essas igrejas que Paulo vai fundar, elas acontecem, esse estabelecimento dessa igreja antes do Concílio de Jerusalém. Acontece antes. E a região da Galácia é a única região das igrejas que Paulo fundou em que Paulo visita todas as vezes que ele faz a viagem missionária dele. Então, a primeira viagem missionária, ele passou na Galácia e fundou a igreja. A segunda viagem missionária, ele também passou, fundou a igreja e visitou outras. Na terceira viagem missionária, ele passou ali também, nem que foi uma passagem curta, mas ali também ele passou. As outras regiões, outras igrejas que ele fundou, ele não passou essa quantidade de vezes que ele passou, como foi na Galácia. Então, as 2 primeiras viagens de Paulo, na primeira viagem ele vai, funda algumas igrejas na cidade que eu citei. Na sua segunda viagem que ele faz, ele passa pela região da Galácia, só que daí ele retorna para Antioquia, que depois de Antioquia vai acontecer o quê? O concílio. Ele vai para Antioquia porque, não sei se você se recorda, mas a sede da igreja muda. Era em Jerusalém, mas depois a sede da igreja sai de Jerusalém e vai para Antioquia. Então, quando os apóstolos saíam para suas viagens missionárias, eles tinham uma base de retorno. Essa base de retorno deles era algum lugar. Ou era Jerusalém, que era onde eles retornavam no momento inicial, até Tiago continuar como apóstolo, se vocês se recordam, mas Tiago foi morto. Né? Tiago perdeu a cabeça, que era um dos sustentáculos ali da igreja, tá? Um dos líderes da igreja. Né? E aí é mudado, então, a sede de Jerusalém para Antioquia. Então, quando Paulo voltava das suas viagens, ele ia para Antioquia. E ele chegava em Antioquia, nesse contexto aqui, ele chegou na Antioquia, depois ele se retirou para ir para o concílio que foi feito lá em Jerusalém. Então imagine que quando Paulo está descendo, esses judaizantes que não gostavam de gentil, eles estão subindo lá para a Galácia, para fazer os seus desserviços lá. Eles estão subindo para lá. E Paulo chama eles aqui, sabe como? Perturbadores, que é o versículo 7. E no capítulo 4, Paulo ele é claro. Primeiro ele fala aqui, ó, senão que há alguns que vos perturbam. Ele fala isso. No capítulo 4 ele vai falar assim, ó, esses cabras são os perturbadores.
Eles estão perturbando a cabeça de vocês com esse falso ensino, que eles estão levando aí para vocês. E qual que era o ensino? O ensino era assim, Renato, ó. O que nós pregamos aqui? Que a salvação é com base na fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você está salvo dos seus pecados. Jesus Cristo é aquele que te justifica dos seus pecados. A morte e a ressurreição de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Então, nada mais pode ser colocado ao lado do que Cristo fez por nós. Nada pode ser acrescentado naquilo que Cristo realizou por nós, ô Maria. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Os judaizantes que lá subiram porque eles eram judeus, e você imagina também a cabeça desses judeus, porque até então o contexto dos judeus era qual? Aquela quantidade de festa, guardar o sábado, e tinha lei, e tinha todo aquele costume deles ali, aquela coisa simbolicamente rica. Aí do nada Cristo ele aparece no contexto e simplesmente tudo isso é abolido. Eles ficam perturbados de fato com isso. Como assim agora não precisa mais sacrificar? Como assim eu não preciso mais guardar o sábado? Como assim eu não preciso mais comer esses animais aqui que o Senhor ordenou em sua palavra que era para eu comer, e esses animais que era para não comer? Ó, isso aqui você não toca, isso aqui você toca. Acabou tudo. Então esse era o contexto. Esses judeus que entenderam um pouco sobre Cristo, ele falou, poxa, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio em Jesus Cristo, mas a guarda do sábado, tem que guardar o sábado, João. Eu creio em Jesus como meu Salvador, mas a dieta tem que continuar. Eu não posso tocar em animal impuro, eu não posso comer carne sacrificada, eu não posso, animal impuro, animal de pata fendida, animal que rumina, os animais que o Senhor prescreveu na palavra dele lá em Levítico, que não poderia tocar nem comer e tal. Então toda essa carga de símbolo que apontava para Cristo, no momento em que Cristo vem, isso é abolido. Só que os judeus que se convertem ao Evangelho, eles falam, não, peraí, eu creio em Jesus como meu Salvador, ele morreu pelos meus pecados, mas tem que guardar o sábado. Temos que continuar nas nossas dietas aqui e tal. E assim, esses judaizantes, eles subiram lá para a região da Galácia para disseminar essas ideias lá. Para disseminar essas heresias, que Paulo chama de falso evangelho. E Paulo ele fica muito, muito irado com tudo isso, porque o que ele ensinou para os irmãos da Galácia não foi nada disso. Paulo não ensinou isso, por mais que Paulo, em alguns contextos, ele procurava obedecer ou ceder aquilo que os judaizantes pediam. Como, por exemplo, em um contexto que ele levou Tito, pediram, tem que circuncidar Tito. Ele, então tá bom, vamos lá, vamos circuncidar. Circuncidou Tito. Por quê? Para que os judeus não ficassem enchendo a paciência deles, para que não houvesse escândalo em alguma medida. Tito também, Timóteo também foi usado nesse contexto, Um dos dois eu acho que não foi circuncidado. Um foi e o outro não, se não me engano. O outro eu acho que falou, não, chega, acho que tá bom, Um ele circuncidou e o outro, não, calma, acho que já vamos parar por aqui, Por quê? Porque até então o problema não tinha sido resolvido ainda. O problema vai ser resolvido em Atos 15. Ali é reconhecidamente que os gentios é povo de Deus, eles não precisam ceder aos costumes judaicos, aos costumes do Antigo Testamento. Ali foi decidido. Enquanto isso não tinha sido decidido, quando Paulo chegava em alguns contextos que pediam que circuncidavam, alguns que estavam com ele ia lá e circuncidava, porque até então, não sei o que vamos fazer, então vamos seguir aqui o script, Então ele fez isso aí. E a ideia desses judaizantes era exatamente isso. Nós cremos em Cristo, mas nós temos que guardar o sábado. Mais a dieta. Mais, o que mais? Circuncisão, tem que se circuncidar. Então esses gentios que estão sendo recebidos, eles têm que ter esse costume também. Então isso que foi ensinado na Galácia depois que Paulo saiu de lá. Então por isso que Paulo está muito irritado, porque esse não foi o evangelho que Paulo havia ensinado para esses irmãos da Galácia. Então por isso que Paulo fala assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E esse é o outro evangelho que Paulo está aqui especificando, esse evangelho de obras, esse evangelho sinergista, isso Deus fez em Cristo? Fez, mas agora eu também tenho que fazer alguma coisa. Eu também tenho que guardar o sábado, eu tenho que, de alguma forma, cumprir essa dieta aqui, porque Jesus Cristo não é suficiente para minha salvação. Basicamente, pode-se concluir que era isso que eles estavam ensinando e era isso que essa igreja aqui estava abraçando. Essa era a ideia que a igreja estava abraçando. Então, veja que
No capítulo 2, nós vamos ver Paulo argumentando, então, contra essa doutrina, mostrando exatamente o tema central aqui da carta, que é a justificação pela fé. Que a justificação, Renato, não se dá por Cristo mais alguma coisa. A justificação se dá unicamente, Mateus, pela fé em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você está crendo que Deus está te considerando como justo diante dele. Porque Cristo é justo. Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou com a justiça dele, certo? Então, quando você crê, você está dizendo assim, ó, Cristo, eu creio que a justiça que te pertence agora me pertence. Ela foi colocada na minha conta. E agora Deus te olha a partir das lentes de Cristo Jesus. É isso que você crê. É isso que você está dizendo para o Senhor. E quando você de fato crê todo o seu coração nisso, Deus ele te olha exatamente assim, a partir de Cristo. Então você não pode falar, é Cristo mais isso, é Cristo mais aquilo, ou é Cristo e menos. Não, é somente Cristo. A suficiência de Cristo para a nossa salvação. Aí lá no capítulo 2, nós vamos de fato perceber Paulo, ele argumentando, né? Ele argumentando o tema, que é o tema dessa carta. Vamos aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11. Olha lá, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Isso é, enquanto os judeus estavam ali, Pedro estava ali, alegando. Quando o gentio chegava, Pedro meio que ficava dissimulando. Isso é, ele não queria mostrar para os judeus que ele tinha comunhão com os gentios, para que os judeus não pegassem mal. Aí Paulo chega no meio, e o povo estava se deixando levar por esse tipo de comportamento. Pedro, como apóstolo, estava dizendo que Cristo, de fato, não era suficiente também. Pedro estava se rendendo a esse tipo de problema. Aí ele continua. No verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive-os como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Então, aqui Paulo ele já lança o tema. Ele já lança qual é o assunto que ele está tentando, que ele vai tentar articular nessa carta, que ele vai articular muito bem nessa carta, mostrando que a justificação se dá pela fé somente, não por obras da lei. Deus não salva ninguém porque ele te deu uma lei para cumprir. Mas Deus salva uma pessoa porque ele deu Cristo. E porque nós cremos em Cristo, nós somos justos diante de Deus. É essa que é a maneira que Paulo ele vai articular esse tema que ele próprio vai estabelecer aqui, mostrando a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Que a justificação se dá somente por Cristo, e não por guardar o sábado, não porque nós cumprimos regras no culto, não porque nós vimos aqui no dia hoje na oração, ou porque, nada disso. É porque nós cremos em Cristo. Obviamente que quando nós cremos em Cristo, isso terá efeitos na nossa vida. Isso vai reverberar em alguma coisa na nossa vida, isso vai reverberar. Um amor mais por Deus, um interesse de estar mais com a comunhão, alguma coisa acontece. Então por que estamos aqui? Nós estamos aqui não é para receber, mas é porque nós já recebemos. Essa é a perspectiva que devemos olhar, né, para a maneira em que nós fazemos as coisas para o Senhor. Por que nós temos que prestar culto no domingo? Não é para ser salvo, mas é porque nós já somos salvos. E somos tão felizes com o Senhor que nós queremos estar aqui reunidos para prestar culto ao Senhor. Esse é o motivo que nós devemos ver, né, a maneira como Deus de fato nos trata. Então, aqui ele estabelece, certo? Ele estabelece a doutrina. Ele estabelece o fundamento aqui. Ele está lançando, o fundamento é esse aqui. Essa é a grande verdade. Não é por obra da lei. Ele está argumentando, não é por obra da lei, mas é pela fé em Jesus Cristo. Verso 17. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores,
Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo agressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se a justiça é pela lei, por que Cristo morreu? É isso que ele está mostrando para os Gálatas. Se Cristo morreu pelos nossos pecados e eu tenho que cumprir alguma lei, então, peraí, alguma coisa aqui não está certo. Cristo, então, morreu em vão por nós. Porque se é possível você ser salvo porque você faz alguma coisa, qual que é a suficiência de Cristo nisso aí? Para que Cristo morreu pelos nossos pecados? Não tem nenhuma serventia, então, a morte de Cristo. Já que tem alguma possibilidade de você e eu sermos salvos, porque nós temos a condição de fazer alguma coisa por Deus, que é o caso dos judaizantes aqui. Eles queriam a todo custo dizer que fariam alguma coisa pelo Senhor. E Paulo argumenta exatamente isso aqui. Então, ao decorrer da carta aqui, Paulo deixa claro a natureza do evangelho verdadeiro e a natureza do falso evangelho. Ele faz uma antítese, nós chamamos, né? As antíteses que são autoexcludentes. O que é isso? São duas premissas que são colocadas e que uma não pode se juntar com a outra, elas se excluem. E a maneira que Paulo vai falar do evangelho aqui é exatamente isso. Se os Gálatas acreditam no evangelho que Paulo pregou, automaticamente eles têm que rejeitar o que os falsos mestres estão ensinando. Entende? Eles não podem aceitar as duas coisas. Essa que é a questão. Por isso que são antíteses autoexcludentes. Elas se excluem uma da outra. Ou você, de fato, segue o falso evangelho, ou você segue o verdadeiro evangelho. Você não pode querer seguir com os dois. E os judaizantes tentavam fazer o quê? Eles tentavam seguir com os dois. Fé em Jesus, calma, eu creio em Jesus. Mas, isso aqui. Inclusive, se você perguntar para o católico se ele crê na justificação pela fé, o que ele vai falar, João? Ele vai falar, não, eu creio na justificação pela fé. Mas a justificação pela fé não é suficiente. É isso que o católico vai dizer. Aí eu te pergunto, tem como você dizer que um católico é irmão em Cristo? Nem a pau, não é possível. Qualquer um que diz que a justificação pela fé em Jesus Cristo não é suficiente, ele não pode ser reconhecido como irmão em Cristo. Ele não é crente em Jesus. A confissão dele está completamente equivocada, por mais bem intencionado que ele esteja. Por mais bem intencionado que ele esteja. Mas de boas intenções, o inferno está cheio. E boa intenção não é suficiente. Nós temos que, de fato, seguir a ortodoxia correta. E qual é a ortodoxia correta? A justificação pela fé somente. É inclusive o que os reformadores disseram. É a doutrina pela qual ou a igreja está de pé ou cai. Se a igreja estiver firmada nessa doutrina, ela está de pé. Mas se ela estiver fora dessa doutrina, ela não prevalece. Ela vai se deteriorar. Então, é assim que Paulo vai articular aqui na carta, quando ele mostra a natureza desses dois evangelhos, né? O falso evangelho e o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que ele pregou, o que ele ensinou. O falso evangelho é que os judaizantes estão trazendo aqui. É o que eles estão disseminando no meio desse povo. Então, ele começa fazendo aqui, muito interessante a maneira que ele faz, ele começa fazendo uma defesa do seu próprio apostolado. Ele faz isso. Não sei se você se recorda, mas lá em Corinto também teve esse problema. Paulo, quando enfrentou problemas na igreja de Corinto, o que estavam se atacando era o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo era um falso apóstolo. Aí Paulo teve que articular mostrando que ele era um verdadeiro apóstolo. E quais são as credenciais de um apóstolo? Entende? Quais são as credenciais de um apóstolo? Então Paulo, ele vai mostrar que o verdadeiro evangelho tem a ver com o verdadeiro apóstolo também. Porque os apóstolos foram chamados para administrar esse grande mistério de Deus. Os apóstolos do Senhor, que é os 12 mais Paulo. Eles foram comissionados, chamados pelo Senhor, para administrar essa grande bênção. Eles foram os grandes responsáveis para lançar os fundamentos do Novo Testamento. Então, por isso que ele vai fazer uma defesa da sua própria pessoa. Os judaizantes se vangloriavam muito, porque eles eram judeus, e eles seguiam toda aquela tradição do Antigo Testamento e tal.
Aí Paulo vai argumentar quem ele é, ele faz isso, ele argumenta quem ele era, na verdade, né? Só que ele desconsidera tudo isso, ele fala, ó, isso aqui é esterco, isso aqui. Isso é, a minha condição, né, como fariseu, como sabedor da lei, como dentre os da minha idade, ele era super elevado no conhecimento, ele considera tudo isso como perda perante o Senhor. Só que ele mostra as suas credenciais. Ele mostra as suas credenciais de apóstolo e mostra a sua formação também, em comparado com os falsos mestres. Tipo assim, ó, ô seu safado, você está querendo dizer que você é mestre na lei, que você cumpre aí as regras que o Antigo Testamento estabelece, que você... Está aqui a minha credencial. Eu também segui tudo isso, e eu, como um apóstolo de Cristo, digo a você que isso aqui não é suficiente para a salvação. Então, aquilo que eles colocavam como parâmetro para ser validado, Paulo também traz o seu contexto, mostrando que ele também poderia ser validado com base no que eles estavam afirmando. Então, ele faz uma defesa do seu apostolado, mostrando que o apostolado dele, se é verdadeiro, o que ele ensinou também é verdadeiro. Agora, se aqueles homens lá são falsos, o que eles estão ensinando é falso. Em Corinto ele faz isso. Aqui também ele faz basicamente esse mesmo esquema no capítulo 1 aí, quando ele vai discorrer aí a partir do versículo 10. A partir do versículo 10 ele faz isso, depois vocês podem acompanhar na casa de vocês. Então, no capítulo 2, Paulo estabelece a doutrina. Ele estabelece o tema da carta, a justificação pela fé, assim como em Romanos. O tema de Romanos é Romanos 1,17. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso é, a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que inclusive é o tema da Reforma Protestante, né? Romanos 1,17. Quando à luz de vela, um homem leu que o justo viverá pela fé. Diz que foi quando os olhos de Martim Lutero se descortinaram para a verdade. Ele viu que o homem não é salvo pelas obras da lei, mas é salvo pela fé em Jesus Cristo. Foi ali, o ponto inicial que acontece a Reforma Protestante e onde tudo acontece, a partir do texto de Romanos 1,17 que Lutero entende. Então, a carta de Romanos e a carta de Gálatas, elas são meio que irmãs. Vamos dizer que a carta de Paulo aos Gálatas é a irmã mais nova de Romanos. Porque quando você lê Romanos, Romanos é quase como um tratado teológico. Ali tudo que você precisa de doutrina está em Romanos. Se tivesse só a carta aos Romanos, nós já estaríamos bem na fita já. Porque a quantidade de doutrina que Paulo vai trazer na carta aos Romanos. E Gálatas, Paulo vai seguir meio que o mesmo padrão. Só que ele está lidando com um problema mais real ali do que em Romanos. Em Romanos, Paulo só quer ir para a Espanha. Aproveitando que eu quero ir para a Espanha, estou escrevendo a vocês porque eu quero ir para lá, eu vou ensinar um pouco de teologia para vocês. Aí ele vem, carta aos Romanos. A carta aos Gálatas, ele está lidando com um problema. E aí ele vai resolver esse problema mostrando a justificação pela fé. Então ali em Gálatas ele está resolvendo o problema. Em Romanos ele não está resolvendo o problema. Em Gálatas ele está. Então a carta é um pouco mais compacta. E ele não gasta tantos capítulos como ele gastou na carta aos Romanos. Então isso é importante. E ele começa então fazendo uma defesa do seu apostolado. E depois ele vai fundamentar o seu argumento a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 11. É onde ele vai fundamentar o que ele está afirmando. O que ele faz? Ele vai pegar exemplos do Antigo Testamento. Ele vai dizer que vocês estão usando, com base em que vocês estão argumentando isso? Aí eu vou falar, eu sou judeu, eu creio no Antigo Testamento. Vocês creem no Antigo Testamento, então tá bom. Então vamos lá no Antigo Testamento e vamos nos basear na vida de pessoas e na história de pessoas, nos escritos lá do Antigo Testamento, para fundamentar o que eu estou dizendo para vocês acerca do Evangelho verdadeiro. É onde ele vai argumentar aí toda o seu ponto, né, no capítulo 3, né, até o capítulo 4, verso 11. Primeiro, ele demonstra a justiça pela fé e não pela lei. Ele demonstra isso usando lá o caso de Abraão, certo? Depois ele vai mostrar, sabe o quê? A função da lei. Porque o pessoal fala, você tem que guardar a lei e tal. Ele, não, calma, vocês estão equivocados. A justiça, ela não nasce da lei. Aí ele vai mostrar aqui no capítulo 3 a função que a lei tem. Que a lei serve como o quê? Serve como um tutor. Serve como alguém que cuida de você, que pega você e tem o interesse de levar você até aquela pessoa que pode te salvar. Ele está dizendo isso, ele falou, a lei não pode te salvar. Porque a lei não tem essa função. Apesar que, para mim, tudo isso faz parte do Evangelho. Isso é, a lei cumprindo a sua função.
Mas quando você tem um entendimento equivocado da lei, você acaba deturpando o evangelho. É aquele ditado: na lei tem graça e na graça tem lei. Quando você lê o Novo Testamento e você vê algumas ordens no Novo Testamento, como por exemplo, amai-vos uns aos outros. Isso está te dando opção? Não, isso é lei. Né? Não defraudeis o seu irmão. Está te dando opção? Não, você não pode defraudar o seu irmão. Isso é lei também. Isso está na onde? Isso está na graça. E também está na lei. Negue-se a si mesmo. Estou falando assim, ó, se puder, se você quiser, negue-se a si mesmo. Não tem opção. Isso é prescritivo. Prescritivo é tudo aquilo que Deus está mandando e Deus não está te dando a opção de você, eu não. Não, é um mandamento. Então a Bíblia está cheia de mandamentos, não é só os 10 lá. Os 10 é uma base, né? Mas a Bíblia está cheia de mandamentos. E o Senhor, ele prescreve. Quando ele prescreve, é uma ordem que Deus está dando. Né? Uma coisa é quando o Senhor é prescrição e... Esqueci o outro. É prescrição e não é normativo. Eu esqueci. Narrativo. Quando o Senhor está narrando alguma situação. Tem contexto que Deus está só explicando algumas coisas. Mas tem contexto que Deus está mandando. Falou, tem que fazer isso. Tem que cumprir, tem que obedecer, tem que fazer, tem que negar, não pode roubar e tal. Beleza, isso aí é mandamento. E no Novo Testamento está cheio disso aí. Né? Então, quando nós olhamos para a lei de Moisés, você vai ver graça na lei de Moisés. E quando você lê a graça de Deus manifesta mais claramente no Novo Testamento, você vai ver as leis ali também de Deus estabelecidas. Então veja que é uma mistura muito bem feita pelo Senhor. Que não tem como nós ficarmos também fazendo separação. O problema é quando você tem uma interpretação equivocada da lei e uma interpretação equivocada da graça. E você mancha o evangelho. Aí eu mancho o evangelho. Então, o que Paulo faz no capítulo 3 é mostrar para os Gálatas qual é a função da lei. É mostrar, veja bem, vocês estão olhando para a lei e vocês estão tendo uma interpretação equivocada da lei. A lei não serve para isso. A lei, ela serve como um tutor que te pega pela mão. Você é uma criança, você é ainda uma pessoa imatura, uma pessoa que não sabe para onde ir. Então a lei te pega e ela te leva até Cristo. Por quê? Porque a lei tem a função de mostrar o seu pecado, o meu pecado. A lei é aquele refletor, sabe? Já viu aquele refletor quando acende aquela luz? A lei é esse refletor que mostra todas as suas impurezas. Mostra todos os seus pecados, mostra toda a sujeira do seu coração. E se você ficar ali na lei, o que vai acontecer? A lei só vai te falar, você é um miserável, você não presta, você não vale nada, você é pecador. Olha como você é sujo. Aí Paulo, inclusive em Romanos, ele vai argumentar, e por acaso a lei é má por causa disso? Não, a lei de Deus é boa. Só que nós somos maus. Por quê? Porque ela tem esse objetivo. Então, se nós ficarmos na lei, é só problema, porque na lei não encontra solução. Porque a lei não tem o interesse de dar uma solução nela mesma. A lei não tem o intuito de falar assim, tá vendo que eu te mostrei? Agora então cumpre e obedeça e faça que você vai ser salvo. Não. Ela fala assim, tá vendo quanto você é sujo, miserável, pecador, não presta? Não pode? Tá vendo quanto você não pode? Pois é, eu também não posso, mas Cristo pode. Aí ela te conduz até Cristo. Ela te leva até Cristo. É isso. Esse é o grande intuito da lei, né? E por isso que também o Senhor nos deu a lei. Então, mostra isso aí, né? A função da lei. E a operação do Espírito, que é no argumento dele também, a operação do Espírito que se deu pelo Evangelho pregado por Paulo. Isso é, Paulo fala assim, lembra quando o Espírito operou poderosamente no meio de vocês? Sabe por que ele operou poderosamente no meio de vocês? Por causa do verdadeiro Evangelho. Se fosse um falso Evangelho, ele não tinha operado. Ele não tinha feito nada. Por quê? Porque a maneira como o Espírito operava de forma miraculosa, extraordinária, no meio do povo naquela época, servia para confirmar o Evangelho de Deus no meio do povo. Então toda vez que o Evangelho era pregado no meio do povo, o Espírito se manifestava com poder. O Espírito ressuscitava morto, curava gente, fazia e tal. Por isso que nós percebemos uma grande gama de cura operada pelos apóstolos do Novo Testamento. Ressuscitando mortos, e o lenço de Paulo curava, e a sombra de Pedro, né, fazia as pessoas serem curadas de doença, daquela coisa assim em massa. E qual o objetivo? Mostrando que esse evangelho que eles estão pregando vem de Deus. Então Paulo vai dizer aqui nos Gálatas que quando o Espírito operou poderosamente com sinais e prodígios no meio deles, mostrando que o que ele estava ensinando era do Senhor, era verdadeiro. E o que esses falsos mestres estão ensinando não é verdadeiro.
Você não vê sinais nenhum, você não vê nenhuma operação do Senhor no meio de vocês. Então ele está argumentando, inclusive, em cima disso. Então, ele deixa claro que a herança, né, quando ele vai argumentar aí sobre a demonstração da justiça de Deus, ele deixa claro que a herança veio por promessa feita a Abraão. Ele fala assim, ó, vocês não receberam, vocês não são herdeiros porque vocês cumprem a lei. Sabe por que vocês são herdeiros? Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Esse é o fundamento dele aqui. Ele diz exatamente isso, né? A herança veio por promessa feita a Abraão e não pela lei. Se fosse por lei, não seria então promessa. Ele argumenta que a lei veio 430 anos depois. Então, essa é a maneira que ele vai então começar aí quando ele fala sobre a herança e sobre a promessa. Mostrando que, pô, se vocês receberam porque vocês cumpriram a lei, onde que está a promessa nisso aí? Não tem promessa, vocês têm mérito nisso aí. Se você cumpriu, então você tem direito de receber. Agora, se eu prometi sem as obras da lei, então não precisa de lei. É promessa. Então ele vai argumentar mostrando que nós recebemos porque Deus prometeu para Abraão. E quando Deus prometeu para Abraão, nem lei tinha. Não tinha nem lei ainda. Moisés veio 430 anos depois, onde a lei foi estabelecida. Mas Deus havia falado para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Que no caso, mostrando para o descendente, que é Cristo, né? Então ele vai dizer aí, vamos ler o capítulo 3, aos poucos, e nós já vou indo para o final. Ó Gálatas insensatos, que nos fascinou vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mostrando a operação do Espírito no meio deles. Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso é, pela fé, Abraão foi justificado. É isso que ele está mostrando aqui. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então veja como Paulo pode fazer isso aqui. Paulo, ele pega, irmão, mesmo o Antigo Testamento, e ele faz o que ele quer com o Antigo Testamento. Ele pega, obviamente que ele está interpretando, mas ele pode dar um uso para aquilo ali. Ele pode dar um uso que talvez não seria o uso próprio, mas ele pode dar porque ele é um apóstolo. Ele fala isso. Ele fala assim, ó, em ti serão abençoados todos os povos, mostrando que isso aqui é o evangelho para os gentios. Quando o evangelho chegar para os gentios, é sinal que todas as famílias da terra foram abençoadas em Abraão. Isso é, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito para Abraão. Então, o fundamento que eu falei para vocês, aqui Paulo está dando um fundamento. Ele não diz que a justiça é pela fé, a justificação é pela fé? Então, a justificação é pela fé. Então, eu vou mostrar para vocês que um homem da história, que é reconhecidamente muito elevado entre vocês e considerado por nós, ele foi justificado pela fé. Então, ele pega um texto de Gênesis e mostra, tá vendo aqui esse caso aqui? Então, isso aqui não se deu por obra da lei como vocês estão pregando. Isso aqui se deu porque Abraão creu e isso foi imputado como justiça, pela fé. Então, ele já começa a fundamentar aqui o seu argumento, mostrando essa justiça de Deus que se dá pela fé em Jesus Cristo. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito daquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Veja de novo como ele pega um texto de Abacuque. Ele pode fazer isso. Primeiro ele pega em Gênesis, ele pega lá um texto de Gênesis e ele mostra que os gentios são justificados pela fé porque Deus prometeu para Abraão. Agora ele pega um texto de Abacuque, aquele contexto de Abacuque lá, quando Abacuque questiona Deus, por quê? Por quê? E tal, aí o Senhor fala, olha, é assim mesmo, e a justiça, aí depois ele quer o justo viverá pela fé.
Porque ele quer viver com as coisas palpáveis, ele fala, não dá para ficar crendo nas coisas visíveis, porque isso aqui não traz segurança. Mas o justo viverá pela fé. Aí Paulo usa o texto de Abacuque para aplicar aqui. Ele fala, o justo viverá pela fé. Ora, verso 12, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o argumento dele aqui no final dessa passagem é mostrar que ninguém pode viver pela lei. E se você for tentar viver pela lei, você vai ser considerado maldito. Por quê? Porque aquele que não cumprir todos esses mandamentos é considerado maldito. Porque a lei própria fala isso. Aquele que não cumprir todos esses mandamentos, veja que a lei está colocando uma condição impossível. Se você quer viver pela lei, é impossível você ser salvo. É isso que ele está falando. Então, o que a lei vai fazer? Vai te empurrando para Cristo. Pô, realmente, como que eu vou viver nisso aqui? Ela já mostra a minha desgraça, o meu pecado. Como que eu vou viver nesse fundamento aqui, sendo que se eu descumprir com um mandamento, eu já sou culpado por todo o mandamento, por toda a lei. Então o que ela faz? Ela vai te empurrando para Cristo. E Paulo, ele mostra isso com maestria. Ele mostra isso com muita categoria. Quando ele fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque nós éramos malditos. Nós estávamos debaixo dessa maldição porque nós não cumprimos todos os mandamentos. E se você foi obediente em todos os mandamentos, mas você um dia acordou mal, escorregou em um, você é culpado por todos os mandamentos. Então isso te faz e te considera-se um maldito perante o Senhor nessa lei. Aí ele fala, e Cristo nos resgatou dessa maldição. Porque qual que é a aplicação daquele que é maldito? Todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que for colocado no madeiro é considerado maldito diante de Deus. E aí Cristo, ele pega todas as nossas injustiças, tudo aquilo de errado que nós fizemos contra o Senhor, ele coloca sobre ele, e ele agora é considerado maldito diante de Deus por nós. Então ele carrega a nossa maldição. Aí Paulo continua, Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo. Então Paulo está mostrando que aquilo que Deus prometeu para Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, e que a justiça viria para os gentios por meio da fé. E que fé é essa? Em Jesus Cristo. Aí em Jesus Cristo o que Deus prometeu para Abraão é cumprido. Em Jesus Cristo o que Deus tinha prometido para Davi é cumprido. Porque lá em 1 Samuel 7, o Senhor fala que o reino de Davi nunca mais teria fim. E quando Cristo vem e opera e faz a sua obra, de fato, o reino de Davi se estabelece. Porque Cristo se assenta no grande trono e governa o mundo. E Cristo é da descendência de Davi. Isso mostra que o reinado de Davi é universal. Isso mostra que o reino de Davi, de fato, nunca mais terá fim. A promessa de Deus se cumprindo. Em Atos 14, quando eles estão discutindo essas questões dos concílios, quando eles estão decidindo que os gentios vão entrar como povo de Deus, aí, eu não sei se é Tiago quem fala lá, e cumpriu-se a promessa do Senhor, de que Davi seria perpetuado, de que o reino de Davi nunca mais teria fim, de que o reino de Davi se espalharia por toda a terra. Quando? Quando os gentios entrassem como povo de Deus, quando os gentios passassem a fazer parte desse povo que Deus separou para ele. E quando entra-se o gentil, que é reconhecidamente os gentios como povo de Deus, aí ele lembra de Davi e fala, poxa, realmente, o que Deus prometeu para Davi está cumprindo hoje aqui, quando o povo gentil é reconhecido como povo de Deus. Então isso mostra que, de fato, a justiça de Deus, a justificação do Senhor para conosco, não se dá por obra da lei, mas se dá pela fé. E por isso que Paulo está maluco aqui. E o argumento de Paulo gira em torno disso. O argumento dele gira em torno dessa fundamentação. Aí vamos continuar aqui no versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que aqui é Cristo, descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo.
E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura, a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Então ele está mostrando, a lei veio 430 anos depois, mas a lei não invalida a promessa. Deus fez a promessa para Abraão. Então a lei, ela na verdade ela não anula. A lei, ela complementa a promessa de Deus. A lei, ela vai ser um complemento para a promessa de Deus, mostrando que Deus ele vai cumprir essa promessa, mesmo que você não cumpra a lei. Porque se Deus estivesse preocupado em dar a lei, Deus tinha dado a lei lá no começo, quando ele tinha argumentado, e teria argumentado de uma outra forma. Mas ele argumenta para Abraão, mostrando que a justiça vai se dar por meio da promessa. E olha como ele vai continuar isso aqui. A maneira como Paulo ele vai fazendo para fundamentar esse argumento é muito interessante, porque ele mostra, tipo assim, se depender de você, isso aqui não vai se cumprir. Se depender de mim, isso aqui vai por água abaixo. Então Deus está falando, não depende de vocês, depende de mim. Eu faço. Ele está falando isso. E ele está querendo mostrar que a lei foi dada, não é para que vocês sejam salvos, a lei foi dada para vocês ver o quanto vocês são transgressores, o quanto vocês são desobedientes, o quanto vocês não prestam, e o quanto essa lei vai te levar para Cristo. É isso que ele está querendo argumentar. E o próximo argumento dele é muito interessante. Vamos ver aqui. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, tudo foi colocado debaixo do pecado. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Aqui eu já expliquei para vocês, que é o objetivo da lei. Isso é, a lei ela serve como um aio, como alguém que te leva para Cristo e para ser salvo. Então, os versos 23 a 28 explica isso. Aí aqui, nos versículo 1 até o versículo 7, fala da nossa filiação por meio da promessa e não por meio de lei também, mesma coisa. E depois, Paulo vai falar sobre os ritos transitórios judaicos, esses rituais aí que seguem eles, tipo assim, aqui a partir do versículo 8. O que Paulo está argumentando aqui do versículo 8 até o versículo 11 é tipo assim, imagine que você foi viajar mesmo. Aí você está um mês longe da Clélia. Aí você pega a foto da Clélia, você fica olhando a foto dela e fala, nossa, saudade da minha esposa, que não sei o quê, aquela coisa, um mês fora, saudade e tal. Aí quando você chega aqui, a Clélia vem, oi amor, quanto tempo? Aí você, ao invés de abraçar, você continua na foto, nossa, saudade da Clélia. E a Clélia querendo te abraçar. Eu sei que, nossa, que saudade da Clélia, quanto tempo. Oi, tudo bem? E continua aqui, não sei o quê. É isso que eles estão fazendo. E é isso que Paulo está batendo neles aqui, falando, cara, vocês estão presos em rudimentos transitórios, coisas passageiras. Essas coisas aqui, elas servem para apontar para outro. Elas servem para te conduzir para Cristo. Aí Cristo veio e vocês estão lá agarrados no rudimento ainda. Vocês estão agarrados no sábado, estão agarrados na dieta, estão agarrados na circuncisão, e Cristo está ali. E vocês, nossa, quando ele vier, vai ser muito interessante. Nossa, quando Cristo, isso aqui se cumprir em Cristo, vai ser muito bom, e Cristo aqui do lado deles. Aí o argumento dele aqui do verso 8 ao 11 é exatamente isso. Aí do verso 12 ao versículo 20, ele manifesta a sua ira de novo, quando ele vai chamar aí os falsos mestres de perturbadores, que ele está muito irado, que saiu do verdadeiro evangelho para o falso. Aí o versículo 21 continua-se o fundamento. É onde Paulo ele vai fazer aquilo que ele pode fazer. Paulo vai alegorizar algo que ele pode. Nós não podemos alegorizar. Nós não podemos, por exemplo, olhar para a história de Abraão e fazer o que queremos com essa história. Nós temos que chegar ao contexto e entender o que o autor está querendo dizer. Moisés, o que Moisés está querendo dizer com a história de Abraão? Basicamente isso. Mas Paulo ele vai lá e ele faz o que ele quer com o negócio. Então aqui, Sara e Agar é para retratar exatamente isso.
Então ele mostra essa alegoria dando mais um fundamento para aquilo que ele argumentou no capítulo 2, mostrando que a justificação se dá pela fé. E como que os filhos de Deus surgem? Os filhos de Deus não surgem por obra da lei, mas os filhos de Deus surgem por meio de promessa, o Espírito que vivifica, a obra de Cristo que justifica. Então, olha aí, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Outra coisa, olha só que interessante, Misa e Eduardo. Veja como Paulo está usando o tempo todo a obra da carne aqui. Percebeu? Quando ele está lá no capítulo 2, ele fala de obra da carne. No capítulo 3, ele fala de obra da carne. Agora ele fala de obra da carne novamente. E depois, lá no capítulo 5, o que ele vai falar? Obra da carne. Ele faz o tempo todo mostrando esse contraponto. Obra do Espírito e obra da carne. Obra do Espírito, daqui a pouco quando ele chega no capítulo 5, ele fala, aqui está aqui, a obra do Espírito e a obra da carne, esses são os efeitos. O efeito do verdadeiro evangelho é esse, e o efeito do falso evangelho é esse. Ele mostra exatamente essa ligação ali entre os dois. Então, e da outra livre, mas os da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante promessa. Vamos enxergar aqui, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é a lei, gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, que está sendo escravizadas. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. O que é isso aqui? Ele recorre lá à situação de Sara, quando Deus promete que daria um filho, e seria Isaac, e que daquele menino, a descendência de Abraão se perpetuaria também, seria um negócio estrondoso, né? Essa é a promessa. Só que o que acontece? Quantos anos que Sara tem? Mais de 90? Não sei, 70, 90, acho que eu exagerei, né? Mas acho que uns 70 anos por aí. Inclusive ela ri, ela fala, tipo, Isaac é o filho do riso, né? Por quê? Porque exatamente ela meio que desacredita, fala, como assim eu vou gerar? E ela não podia dar filhos, e por isso que ela deu Agar para Abraão, falou, eu não posso ter, então tá aqui, vai lá e tenha filhos com ela. Só que Deus havia prometido, rebelde. Então, quando você vê esse povo no Antigo Testamento, é tudo rebelde. Obviamente que eles vão viver pela fé, por quê? Porque Deus vai produzir fé no coração deles. Mas quando você vê eles atuando, é uma rebeldia sem tamanho. Abraão, Isaac, Jacó, pega todos aí, é tudo rebelde. Mas Deus vem e produz fé no coração deles. É isso que Deus faz. E Deus faz isso com Sara. Deus promete para Sara, vou te dar Isaac. E ela ri, porque ela desacredita naquilo que Deus vai fazer. Entende? E Paulo usa isso para mostrar que o menino que nasceu com Sara é extraordinário. É um filho que foi dado por Deus, é nascido do Espírito. É tipo assim, ó, isso aqui é promessa. Deus prometeu, Deus cumpriu. Mostrando o paralelo entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. Como que o falso evangelho nasce e como que o verdadeiro evangelho se dá. Como que se dá, por exemplo, os filhos de cada um. Como que é o filho do falso evangelho? É natural, é carnal, é aqui, é assim. E os filhos do verdadeiro evangelho? É espiritual, eles nascem do alto. Eles têm uma outra natureza que não é meramente desse mundo. Então ele vai argumentar isso aqui. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Isso é, vocês nasceram fora de tempo. Vocês nasceram sem nenhuma expectativa de sair coisa boa dali. Vocês nasceram contra tudo e contra todos. A ordem natural da coisa, qual seria? Ser filho de Agar. Esse é o rumo da coisa. Só que vocês são como Isaac. Vocês nasceram por promessa. Cristo. Por que vocês nasceram? Porque Deus havia prometido que iria salvá-los. E foi assim que vocês nasceram. Não foi por ordem natural. Foi porque vocês cumpriram alguma coisa e tal. Então essa é a maneira que ele vai fazer aqui. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne, perseguiam o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da escrava. E assim, irmãos, somos filhos
não da escrava, e sim da livre. Mostrando de fato a natureza, deixa aberto, mostrando a natureza do nosso nascimento, porque ele se dá por promessa. Não é da lei que vocês vieram, não é porque vocês cumpriram, mas é porque Deus prometeu que a justiça se daria pela fé. Essa é a natureza. E isso, né, nós precisamos, de certa forma, reivindicar tudo isso nos nossos dias, né? Então, é importante nós olharmos para isso. O fechamento sobre o argumento se dá com o que o verdadeiro evangelho produz e o que o falso evangelho produz. É assim que Paulo fecha no capítulo 5 aí. Então você vai ver Paulo fazendo isso quando ele entra aqui, ó, no versículo 16, ele fala aí: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é o quê? É você ser cheio do Espírito Santo? Sim, pode ser isso também. Mas andar no Espírito é você crer no verdadeiro Evangelho. É isso que é andar no Espírito. Andar no Espírito é você estar ao lado de Cristo, é você estar com o verdadeiro Cristo, não com o falso Cristo. Porque se você pegar todo o argumento de Paulo em toda a carta, vocês vão ver que é exatamente isso que Paulo está argumentando. Largue o fermento, que leveda toda a massa. Largue o falso evangelho e volte-se para o verdadeiro evangelho, para o Cristo que salva por meio de promessa, e não por obra da lei. Então, a relação que ele vai fazer aqui das obras do Espírito e das obras da carne é exatamente isso, mostrando o que o verdadeiro evangelho produz e o que o falso evangelho produz. Veja bem, a obra do Espírito Santo na nossa vida é exaltar a Cristo. A obra do Espírito Santo em nós, na igreja, é mostrar Cristo Jesus e nada além disso. O que o Espírito faz em nós é aperfeiçoar-nos conforme o caráter de Cristo. Quando o Espírito atua em nós, ele está querendo mostrar para nós a preciosidade, a pessoa, a obra de Cristo. Esse é o intuito dele. O Espírito ele não quer ser glorificado, ele quer glorificar a Cristo. E quando ele opera em nós, ele quer mostrar para nós o valor de Cristo, a obra de Cristo, a nossa salvação em Cristo, a beleza, tudo isso ele quer mostrar em Cristo. A atuação do Espírito Santo está basicamente unida, basicamente não, ela está propriamente voltada e unida com o verdadeiro evangelho que é Cristo. O Espírito Santo, sem o evangelho, ele não atua. O Espírito Santo atua quando o verdadeiro evangelho está sendo exposto, quando você se apropria desse verdadeiro evangelho, aí sim você pode dizer que o Espírito Santo habita em você. Nós não podemos afirmar que o Espírito Santo habita em nós sem o verdadeiro evangelho. Com o falso evangelho não tem habitação do Espírito. Com o verdadeiro evangelho tem a habitação do Espírito. Aí por isso que ele vai depois articular, né, as obras, né? E jamais satisfazer a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Veja os argumentos autoexcludentes, o que ele diz, a carta inteira mostrando o falso evangelho e o verdadeiro evangelho, eles são opostos entre si. Eles não podem andar junto. E por isso que a nossa natureza ruim, a nossa natureza que ainda é caída, ela quer fazer aquilo que é próprio da carne, isso é, do falso evangelho, e a natureza nossa que é boa quer fazer aquilo que é próprio do verdadeiro evangelho, que é agradar a Deus, que é andar com o Senhor. Então ele mostra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes. Aqui ele vai trazer todo o fruto da carne e os frutos do Espírito, mostrando a relação que existe entre esses dois. E qual é a relação? Eles se excluem. Não dá para nós apropriarmos dos dois ao mesmo tempo. E o argumento de Paulo é exatamente esse. Nós não podemos apropriar-se das duas coisas ao mesmo tempo. Do falso evangelho e do verdadeiro evangelho. Isso não é possível. Se você quiser, se você tentar fazer isso, você já está com o falso evangelho. O falso evangelho já está no seu coração. Então nós temos que abandonar tudo que não é do evangelho e ficar somente com o evangelho. Então, essa é a maneira que ele vai argumentar, né? E assim ele vai, de fato, concluir aqui no capítulo 5, mostrando a natureza desses dois evangelhos, o falso e o verdadeiro, fundamentando o que ele está dizendo, a justificação pela fé, e mostrando o efeito de cada um. O que isso produz na vida de cada um? O que isso produz na vida da igreja? Isso produz isso. O falso produz essas obras. O verdadeiro produz essas obras. Então, basicamente, é assim que Paulo trabalha a carta aos Gálatas. Irmãos, e é isso aí, que fique de aprendizado para nós. Né? Para nós, de fato, voltar a nossa mente e o nosso coração
para essa verdade é muito difícil, porque nós temos uma tendência muito fácil de querer fazer com a nossa própria força. Nós queremos dar um jeito nas coisas, nós gostamos de dar um jeito nas coisas, mas nós não temos condições de dar um jeito nas coisas. A salvação ela é desse jeito, nós não temos nenhuma condição de dar um jeito na nossa salvação. É apropriar-se de Cristo e acabou. É ficar em Cristo e não tem outra saída. Qualquer coisa que você for tentar fazer para complementar o que Cristo fez, já é falso. Você já está colocando um fermento nessa massa aí. Então por isso nós temos que abrir mão de tudo que nós achamos que podemos fazer para apropriar-se somente de Cristo para a nossa vida. É isso. Alguma dúvida?